Não faça um item de luxo se tornar algo básico. Fica assim, né? Testando, testando, vou ficar rico daqui a um ano. O que eu quero dizer com isso é que quando você tem um desejo muito grande de comprar uma coisa, como eu tenho, como eu tive em comprar esse Switch aqui, eu queria ter uma experiência da seguinte forma. Tinha que ser um Switch novo, tinha que ser a versão mais cara, a OLED, para eu conseguir jogar os jogos na melhor qualidade possível. Mas fazendo isso, eu ia ter que gastar muito dinheiro. Ainda assim, eu fui lá e fiz isso. Mas eu não deveria ter feito. Porque já no primeiro mês eu já não queria mais o Switch, porque eu tava assim, eu não tô tendo tanto retorno assim não, eu quero vender esse Switch agora. Tentei vender assim por uma semana, eu fiquei tentado fazer isso, mas aí eu desisti e continuei jogando. E agora eu já não quero mais vender esse Switch aqui. Mas o que eu quero trazer aqui é uma ideia sobre minimalismo e como isso pode mudar a tua versão, pode mudar a maneira como você vê o dinheiro das coisas que você compra. E aqui tem muitas maneiras de falar sobre minimalismo e bora primeiro definir o que é isso, né? Minimalismo, como a palavra já está no nome, mínimo, talvez a gente pode pensar em um conceito de viver com o mínimo necessário para ter uma vida feliz. Pode ser esse o conceito aqui. Pelo menos é o conceito que eu tento usar, né? É o mínimo necessário para você ter uma vida decente, confortável. O que não quer dizer viver com poucas coisas dentro de casa necessariamente, né? Não ter guarda-roupa, não ter uma cama. Existem pessoas e pessoas, né? Cada pessoa dentro de um movimento, seja ele social ou qualquer outro tipo, vai ter ideias bem diferentes. Então você vai encontrar pessoas que se consideram minimalistas e estão em um espectro bem diferente de outra pessoa ali. Por isso um espectro, né? É bem variado as pessoas dentro desse mundo. Então a minha visão sobre isso é o seguinte: eu tenho uma máxima, assim, um pensamento máximo na minha vida sobre em relação a comprar coisas ou não. Eu não devo fazer um item que é luxuoso se tornar algo básico antes que eu tenha capacidade de usufruir desse item sem esganar a minha qualidade de vida financeira. Que é o seguinte: eu não deveria ter comprado esse Switch aqui. Eu não tinha dinheiro suficiente na época, continuo não tendo, mas eu então parcelei, né? Parcelei o máximo que deu para eu ter a melhor experiência possível de jogo. E isso pode se aplicar tanto para um smartphone, como um iPhone 15 Pro, que é o atual, ou 16, sei lá, ou um Galaxy da Samsung que seja o mais caro possível. As pessoas, elas querem algo, então elas tendem a, sei lá, economizar um pouco mais de dinheiro para conseguir comprar, mas ainda assim, se ela pensasse um pouco mais, ela não precisaria daquilo. Um celular mais barato poderia resolver. Uma versão do Switch mais barata que tem, que é R$ 1.000 mais barato, eu poderia ter comprado, mas não comprei. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não consigo bancar esse item luxuoso, mas eu estou transformando ele em algo básico na minha vida. E esse é o grande problema. Porque quando você tem, por exemplo, morando no Brasil, sendo que é um país que em muitos lugares faz muito calor, muitas pessoas se sentem impelidas a comprar um ar-condicionado. E muitas delas compram, muitas famílias compram. Mas quando você deixa quando você deixa de se acostumar a dormir com ventilador e para de usar e começa a usar ar-condicionado todos os dias, você vai preferir o ar-condicionado. É muito mais confortável, você vai conseguir dormir até melhor, vai conseguir querer ficar dormindo mais tempo. E isso vai impactar em várias partes da tua vida, inclusive, porque, né, ter um sono bom não é algo tão fácil hoje em dia, devido às demandas que a gente tem. Mas quando você é uma pessoa que não ganha o suficiente para bancar o dinheiro a mais da conta de luz daquele ar-condicionado, quando você não recebe o dinheiro suficiente para isso, mas você precisa ter uma boa noite de sono, e essa é a única maneira que você pensa sobre isso, o que vai acontecer é que você vai começar a ter uma conta de luz até, sei lá, 2 ou 3 vezes mais cara por mês. Você ainda está pagando o ar-condicionado
e é uma dívida que você vai ter eternamente agora. É isso que a gente deveria pensar antes também, né? O preço do ar-condicionado é a parte mais barata de todos, porque tu só vai pagar uma vez o ar-condicionado. Mas pelo uso dele, pela manutenção posterior que vai existir, você vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí você vai acabar contraindo uma dívida que talvez ela poderia ser resolvida de muitas outras formas mesmo. Eu não consigo pensar em tantas para a questão do ar-condicionado, mas se for uma casa alugada, mudar de lugar, e é isso que eu faço. Ao invés de comprar um ar-condicionado, eu me mudo para até encontrar uma casa que seja realmente ventilada. Ou mudar a aparência do quarto, né? Abrir algumas frestas ali, ou tem algumas outras coisas para fazer pelo teto para deixar a casa menos calorenta. Então existem outras possibilidades mais baratas. Então, quando eu comprei o Switch, eu não pensei muito no fato de que eu iria gastar muito dinheiro. Ainda estou pagando ele, inclusive, ainda faltam muitas parcelas. Eu estou me divertindo bastante, mas aí como agora eu já me apeguei a ele, assim como uma pessoa pode se apegar ao ar-condicionado, não consegue mais se livrar. E transforma isso em um item básico, né? Você acha que é uma pura necessidade. Ou tem gente que vai fazer isso, sabe com o quê? Carro. Muita gente não precisa ter um carro, mas ela acha que precisa. E ela trabalha feito um condenado, mês a mês, com Uber, seja lá o que for, para conseguir pagar aquele carro. Ela não consegue fazer outras coisas, mas tá lá. Ela tem um carro. Não tem um carro incrível, ou até uma moto, 30, 40 mil reais, só para ter uma moto. Não há um valor além da estética da moto, do carro. Não há um conforto proeminente para justificar a compra daquele carro. Então, assim, eu não quero repetir esse erro aqui, aconteceu, né? Mas eu já decidi que sim, eu vou vender esse Switch para comprar a versão mais barata dele. Porque eu já percebi que a configuração da minha vida atual não precisa de uma coisa tão cara assim, né? Eu preciso me desfazer daquilo que não tem uma função primordial nas minhas necessidades básicas ou nas minhas necessidades de entretenimento, sociais, culturais, tudo mais. Então, essa acho que é uma máxima do minimalismo que deveria ser entendida por todo mundo. Você deve se perguntar o seguinte: ao comprar isso aqui, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, porque é um custo substancial. Ainda assim, eu vou ter um retorno financeiro, ou eu vou aumentar ainda mais o meu custo mensal, tendo uma necessidade básica ali atingida, mas ainda assim, isso vai me trazer pontos positivos ou vai trazer mais pontos negativos do que positivos? Porque a gente pode pensar o seguinte em relação ao ar-condicionado ou a um carro. É confortável ter um carro? Com certeza. É confortável ter um ar-condicionado em casa para dormir, no nosso quarto mais confortável? Também. Mas quando começa a pesar muito esse valor, você começa a se sentir mal por ficar usando. Você usa o carro e fala: cara, tá muito caro a gasolina, tá muito caro tudo isso aqui, eu tenho que pagar seguro, tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar a manutenção do ar-condicionado, eu tenho que pagar a conta de luz mensalmente. E aí tu pensa: será que realmente vale a pena isso que eu fiz? Aí você começa a ignorar esses pensamentos também, né? Porque você já comprou, já tá com tudo ali e continua usando. Aí decide parar de usar. Aí você gastou um dinheiro que não tinha para tentar ter um conforto maior, mas você não conseguiu bancar aquilo. Então você deixa de usar. Aí o ar-condicionado só é usado uma vez na semana, 2 vezes no máximo na semana. E aí você fica com aquele sentimento de que eu não devia ter feito isso, né? E é o que eu tenho até agora com o Switch. Por mais que tenha jogos maravilhosos que eu quero jogar e continuo jogando, ainda assim eu preferia não ter comprado, né? Ser pobre no Brasil é uma desgraça, então a gente passa por esse sentimento a todo momento. Minimalismo não significa ser brasileiro pobre, significa outra coisa. É um estado mental de pensamento mesmo, né? Então eu quero explorar mais esse conceito daqui pra frente. Obrigado por ter visto esse vídeo e eu espero que, sei lá, essa reflexão aqui sobre essa frase
né, pode ser interessante para você e para todo mundo que puder estar assistindo. Tchau!